Olá, eu espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é meu curso de Arcanos Menores do Tarô. Bem-vindo! Se você está chegando do meu curso de Arcanos Maiores, mais bem-vindo ainda! E se você ainda não fez esse curso de Arcanos Maiores, eu te convido a fazer. Ele está muito especial. Essa é a primeira aula do primeiro módulo desse curso, que é a Introdução aos Arcanos Menores. Aqui você vai aprender quem são, como se dividem, quais as características por trás de todos os arcanos da corte e como os números de 1 a 10 se correlacionam em todos os naipes do tarô. Além disso, você vai aprender quais são os elementos da natureza por trás de cada naipe e também os perfis psicológicos definidos por Jung, que também se correlacionam com cada naipe do tarô. Tá muito interessante essa introdução. Isso vai te dar uma base para você ir depois para os demais módulos, onde você vai aprender os significados de cada carta da corte e cada carta numerada de todos os naipes. Eu dividi esse curso em 5 módulos. O primeiro é esse que você está assistindo, e que é uma introdução, que é uma base. E depois você vai fazendo cada módulo de acordo com o teu ritmo. De acordo também com aquele naipe que você tem mais dúvidas. Então você pode começar pelo naipe de espadas, depois ir para paus, depois ir para copas e depois ir para ouros, por exemplo. Mas você define a ordem que você vai fazer esse curso. Eu pensei o curso numa ordem específica e que você vai entender ao longo dele, que começa com espadas, passa por copas, para depois ir para paus e terminar com ouros. Se você quiser seguir essa ordem, você vai entender por que eu fui por esse caminho. Antes da gente começar, é importante frisar que para fazer esse curso você não precisa ter esse ou aquele tarô. Faça o curso com o tarô que você se familiarizar mais. Pode ser o de Marsella, de Waite, o mitológico, do Crowley, ou nenhum. Você pode fazer esse curso e acessar na internet as figuras de cada arcano que a gente vai abordar aqui. E aí, tá pronto? Pega a caneta, lápis, borracha, caderno ou seu notebook e vamos começar. O tarô, como você já deve saber, é constituído por 78 cartas e tem duas principais divisões, arcanos maiores e arcanos menores. Os arcanos maiores é constituído por 22 cartas, que vai do 0 ao 21, ou seja, do louco ao mundo. E os arcanos menores são constituídos por 56 cartas. E dentro dessas 56 cartas também tem uma outra divisão. Essa outra divisão que acontece dentro dessas 56 cartas são justamente os 4 naipes do tarô, onde cada um possui 14 cartas. E ainda dentro dessas 14 cartas existe uma outra divisão, arcanos da corte e arcanos numerados. Arcanos da corte são 4 arcanos, e arcanos numerados vão de As a 10, ou de 1 a 10. A gente vai entender isso já já. Juntas, as cartas da corte dentro dos arcanos menores somam 16 cartas, 4 para cada, e 40 cartas numeradas, 10 de cada naipe. Os naipes que dividem os arcanos menores são muito conhecidos, pois até hoje a gente lida com eles nos baralhos de jogar. Então ele está no nosso imaginário, ele é muito presente. E são eles espadas, copas, paus e ouros. Com certeza você já ouviu falar deles. Se não ouviu falar, é hora de aprender. Cada um desses naipes possui 10 cartas numeradas, onde o número 1 se apresenta como As, e o As é o símbolo maior desse naipe inteiro, é a sua maior expressão. E ainda dentro desses 4 naipes encontraremos os arcanos da corte, que são 4 cartas, 4 personagens da corte, 4 figuras do reino da Idade Média. E são eles pajem, cavaleiro, rainha e rei, também conhecidos através dos baralhos de jogar. A diferença do tarô e do baralho de jogar é que no baralho de jogar tem uma carta a menos em cada naipe.
No baralho de jogar não existe cavaleiro, no tarô existe. Vamos focar agora nos 4 arcanos da corte. A grande diferença dos arcanos da corte para os arcanos numerados dentro dos arcanos menores é que os arcanos da corte não são numerados e em todos os baralhos eles têm figuras humanas, ilustrações que se assemelham muito às dos arcanos maiores, então é muito fácil identificar eles. Essa diferença fica ainda mais clara quando a gente pega um tarô de Marsella, por exemplo, onde apenas os arcanos da corte possuem figuras, desenhos, de figuras humanas que se assemelham aos arcanos maiores, e as cartas numeradas terão repetições de ouros, paus, espadas e copas. Não possuem imagens tão didáticas como, por exemplo, no tarô de Waite. Se você pega o tarô de Waite, você vê nas cartas numeradas ilustrações que aproximam esses arcanos dos arcanos maiores, facilitando assim a compreensão de cada carta. Esse fator, que é motivo de muita gente torcer o nariz, muito oraculista, muito ocultista, ao meu ver, Diego, Aloca Tarô, foi um ato revolucionário que levou o tarô para o futuro, que modernizou o tarô, que deixou ele mais fácil para que a gente entenda e consulte ele até numa consulta divinatória. Até porque, se você vai ler o livro, que foi lançado junto com o tarô de Waite, ele diz que as cartas dos arcanos menores servem apenas para leituras divinatórias, que não possuem grandes significados, ou símbolos, ou arquétipos, como estão presentes nos arcanos maiores. Ainda focando nas cartas da corte, é importante dizer que algumas representações trouxeram modificações entre esses personagens, e eu vou falar quais foram. Um dos tarôs mais famosos que fez essa modificação é o tarô do Crowley, que transformou, por exemplo, o pajem em princesa, mas isso vai acontecer em outras representações que você pode se deparar. Então, presta atenção para que na hora da leitura você não se atrapalhe. Então, o pajem e algumas representações vira princesa. E o cavaleiro vira príncipe. A rainha, sempre rainha. E o rei vira cavaleiro. Essa mudança do cavaleiro para príncipe e do rei para cavaleiro é o que confunde muita gente. Então é importante você conhecer o baralho que você está usando e se atentar às cartas da corte para que você compreenda se elas mantêm a configuração original ou se elas passaram por essa modificação que eu acabei de falar. Essa modificação de pajem para princesa, de cavaleiro para príncipe e de rei para cavaleiro é a mais comum, mas existem outras modificações e é importante que você se atente quando você adquirir um tarô. Embora os 22 arcanos maiores do tarô representem arquétipos universais de toda a vida humana, uma leitura divinatória só com eles, embora seja possível, pode se tornar limitada. É aí que entram os arcanos menores. Então é muito importante que você, tarólogo, se familiarize com os arcanos menores o quanto antes, porque uma vez que eles são agregados na sua leitura divinatória, fará toda a diferença. E fará toda a diferença porque esses arcanos menores trazem representações da vida humana no cotidiano, como trabalho, amor, sexo, dinheiro, cansaço, ambição. Uma série de coisas que os arcanos maiores também trazem, mas de forma muito concentrada, então de difícil acesso muitas vezes. Como nos arcanos menores temos 56 cartas, dividida em 4 naipes de 14 cartas cada um, fica muito mais fácil entender numa consulta divinatória sobre o que a gente está falando, sobre qual área da vida do nosso consulente a gente está abordando. E justamente por trazerem esses detalhes,
os arcanos menores, os 56 arcanos menores somados aos 22 arcanos maiores, vão tornar a nossa leitura divinatória muito mais rica, porque daí a gente tem arquétipos universais, motivações por trás das ações do nosso consulente, mais detalhes da vida do cotidiano dele. Então, mesmo que você se assuste, a princípio, com as 56 cartas dos arcanos menores, eu te convido a fazer essa imersão nesses 4 módulos que vêm depois desse, de cada naipe do tarô. Dividido assim, fica muito mais fácil de absorver, digerir e compreender cada uma dessas cartas. Na próxima aula, você aprende a associar cada naipe dos arcanos menores com os centros fundamentais da vida humana, que são ar, água, fogo e terra. Você vai perceber como essas associações são de extrema importância para você, de uma vez por todas, compreender e desvendar os arcanos menores. Eu te encontro lá.